A preparação do Flamengo para o tão aguardado Super Mundial de Clubes começou com uma notícia para lá de animadora, daquelas que já dão uma injeção de confiança antes mesmo da bola rolar. Isso porque na véspera da estreia no torneio internacional, o clube carioca recebeu um verdadeiro presente vindo do Campeonato Brasileiro. Os resultados da rodada ajudaram e o time vai entrar em campo como líder isolado da competição nacional, mesmo com um jogo a menos. Em termos de tranquilidade e clima favorável, não poderia haver momento melhor? Com o topo da tabela garantido, o foco agora se volta totalmente para o desafio internacional, sem a sombra de pressão sobre o desempenho doméstico. Enquanto isso, o elenco rubro-negro está reunido nos Estados Unidos, mais precisamente em Atlantic City, onde utiliza a estrutura da Universidade de Stockton para os treinamentos. A escolha do local foi estratégica, já que oferece toda a infraestrutura necessária para uma preparação de alto nível. No primeiro treino em solo americano, 4 jogadores acabaram ficando de fora da atividade principal. Gonzalo Plata realizou um trabalho separado específico, acompanhado pelos fisioterapeutas do clube. Já De La Cruz, Alexandro e Arrascaeta participaram apenas parcialmente em uma clara medida de controle de carga. Todos eles vinham de compromissos com suas seleções, acumulando minutos em campo e viagens, o que torna essa cautela algo absolutamente necessário. A comissão técnica agora, sob o comando de Felipe Luiz, vem se mostrando bastante atenta a esses detalhes, pensando no curto, médio e longo prazo da temporada. No entanto, além da movimentação em campo, os bastidores do clube também fervem. Um dos nomes que voltou ao centro das atenções foi o de Gerson. Muito se falou sobre um possível desgaste entre o jogador e a diretoria do Flamengo, com boatos apontando até para um clima insustentável. Mas quem acompanha de perto o dia da equipe garante que a situação não é tão drástica quanto pintaram? Nos treinos, Gerson demonstrou entrosamento com os demais jogadores, participou normalmente das atividades e esteve o tempo todo interagindo, sorrindo, brincando. Nenhum sinal de afastamento ou desconforto. O que existe na realidade é uma tensão nos bastidores envolvendo os representantes do jogador, incluindo seu pai e membros da diretoria, especialmente após declarações públicas que não caíram bem. Ainda assim, o volante segue trabalhando normalmente com postura profissional e comprometido com o momento decisivo que o clube atravessa. Essa estabilidade no elenco é crucial, ainda mais quando o Flamengo volta a se projetar no cenário internacional. E justamente por isso, a diretoria rubro-negra segue de olho em oportunidades no mercado. Um dos alvos mais comentados recentemente é Jorge Carrascal. O meia colombiano atualmente no futebol russo era considerado uma peça importante para reforçar o setor de criação e dividir responsabilidades com Arrascaeta. O Flamengo chegou a apresentar uma proposta de 13 milhões de euros ao Dínamo de Moscou, valor que a princípio não agradou os russos, que estipularam o preço em 15 milhões. As tratativas então foram colocadas em compasso de espera, com a ideia de retomar as conversas após o término do Mundial. Porém, durante a madrugada surgiu um novo elemento que pode mudar completamente o rumo dessa negociação. Um clube dos Emirados Árabes entrou em cena e iniciou conversas com o Dínamo sobre Carrascal. E aí entra o grande dilema, a concorrência financeira. Clubes do Oriente Médio, como se sabe, têm recursos praticamente limitados para investir, o que dificulta e muito a disputa direta com clubes sul-americanos. Ainda não houve uma proposta oficial por parte dos árabes, mas só o fato de terem iniciado o contato já acendeu o sinal de alerta na Gávea. Caso a negociação avance, o Flamengo corre sério risco de perder o jogador antes mesmo de ter uma chance real de fechar o acordo. E isso seria um duro golpe, especialmente porque Carrascal é visto como um reforço estratégico para a temporada, capaz de oferecer alternativas importantes ao setor ofensivo. Mesmo com esse contratempo, o clima no Flamengo segue positivo? Acha liderança no Campeonato Brasileiro traz um alívio considerável, ainda mais diante da maratona de jogos que o clube enfrenta? E a tabela da competição deixa isso bem claro. O Red Bull Bragantino, que poderia ultrapassar o rubro-negro caso vencesse o Bahia, acabou sendo derrotado de forma categórica.
3-0 para o time baiano, que contou com uma grande atuação e de quebra deu uma bela ajuda ao time carioca. Coincidentemente, ou talvez não, o técnico do Bahia é Rogério Ceni, que tem um histórico peculiar em relação ao Flamengo. Quando enfrenta o time carioca, geralmente não se dá bem, mas quando o Flamengo precisa dele, lá está ele para contribuir de forma indireta. E dessa vez não foi diferente. O Bragantino perdeu a chance de assumir a liderança e se manteve atrás na tabela. Já o Cruzeiro, outro concorrente direto, ficou no empate em 0-0 com o Vitória. Com esse resultado também não conseguiu ultrapassar o Flamengo mesmo com a mesma pontuação. A diferença é que o time mineiro já tem uma partida a mais. Isso coloca o rubro-negro em uma situação extremamente confortável. Líder isolado com um jogo a menos e podendo administrar essa vantagem na volta do Mundial, é o tipo de cenário que todo torcedor gostaria de ver antes de um torneio tão importante quanto esse. Dá confiança, alivia a pressão e permite que a comissão técnica mantenha o foco total na competição internacional sem distrações. A tabela, aliás, mostra o quanto o Campeonato Brasileiro está embolado. Atrás do Flamengo com os mesmos 24 pontos vem o Cruzeiro. O Bragantino aparece logo depois com 23, seguido pelo Palmeiras com 22 e o Bahia com 21. A disputa segue acirrada, mas agora o Mengão tem um pequeno respiro, podendo planejar melhor seus próximos passos. Outro detalhe importante é que alguns concorrentes diretos como Fluminense e Botafogo e até o Juventude têm jogos a menos, o que adiciona um fator de imprevisibilidade à tabela. Mas ainda assim, a posição do Flamengo é privilegiada. Voltando ao campo, o segundo treino em Atlantic City já está agendado. A expectativa é de que os jogadores que participaram parcialmente da primeira atividade possam aos poucos retomar o ritmo completo. A prioridade, no entanto, é preservar a condição física de todos. Em um torneio curto e de alto nível como o Super Mundial, qualquer desfalque pode fazer diferença. Por isso a equipe técnica vem adotando um cuidado redobrado com todos os detalhes. O monitoramento é diário, os dados são constantemente analisados e as decisões são tomadas com base em critérios técnicos e físicos. O Flamengo sabe que não pode se dar ao luxo de errar nessa reta tão delicada da temporada e esse cuidado se estende também às decisões de elenco e contratações. Além de Carrascal, outros nomes seguem sendo analisados. A ideia é ter um grupo forte e equilibrado e com variações táticas que possam surpreender os adversários. O Mundial não é só um torneio, é uma vitrine para o futebol sul-americano e uma chance concreta de mostrar ao mundo a força do elenco rubro-negro. Por isso, a movimentação da diretoria continua intensa, sempre com o radar ligado em oportunidades que possam elevar ainda mais o patamar da equipe. Em resumo, o Flamengo chega para o Super Mundial com boas notícias, um elenco cada vez mais entrosado, reforços sendo encaminhados e a confiança elevada pela liderança no Brasileirão. O clima é de expectativa, mas também de concentração total. Nada está sendo deixado ao acaso. A preparação está sendo feita com foco em estratégia e muito profissionalismo. A torcida, como sempre, acompanha tudo de perto, na esperança de ver mais uma conquista histórica do clube mais popular do Brasil. O clima no Flamengo segue intenso e carregado de expectativa, enquanto o elenco trabalha com afinco para encarar o Super Mundial. Cada treino, cada detalhe é pensado para deixar o time na melhor forma possível e a pressão para entregar resultados só cresce. O clube sabe que a oportunidade de disputar uma competição internacional de tamanha importância não acontece todo dia, e isso faz o grupo se unir ainda mais. Dentro do vestiário, o ambiente é de companheirismo e foco, onde os jogadores dialogam, bastante trocam ideias sobre o que esperar dos adversários e fortalecem o entrosamento que vem crescendo ao longo da temporada. A experiência dos veteranos se mostra fundamental para dar equilíbrio à equipe, enquanto os jovens mostram vontade e fome de mostrar serviço em um palco tão grandioso. Nos treinos, a comissão técnica, comandada por Felipe Luiz, se empenha para ajustar a parte tática, aprimorar a marcação, a saída de bola e as transições rápidas que serão fundamentais para enfrentar adversários com estilos diferentes dos vistos no Brasil. O técnico enfatiza a importância da disciplina e da concentração.
pois sabe que qualquer deslize pode ser fatal em um torneio tão curto e intenso. Os jogadores também trabalham na preparação física, com exercícios que visam garantir resistência e explosão para suportar a carga de jogos que virá logo após o Mundial. Além disso, a parte mental recebe atenção especial com conversas sobre a pressão, a responsabilidade de vestir a camisa do Flamengo em competições internacionais e a chance de entrar para na história do clube. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria segue atenta às movimentações do mercado e às negociações que podem definir o futuro imediato do time. O caso de Carrascal ainda está no radar, com a preocupação de que a concorrência dos clubes do Oriente Médio possa tirar do Flamengo um jogador considerado estratégico. A diretoria sabe que o mercado não para e que decisões rápidas e bem planejadas são necessárias para não perder competitividade. Por isso, além do colombiano, outros nomes estão sendo avaliados tanto para a criação quanto para o ataque, reforçando um planejamento ambicioso e com vistas não apenas ao Mundial, mas ao restante da temporada. A logística da viagem para os Estados Unidos também exigiu um planejamento meticuloso. O Flamengo optou por se instalar em Atlantic City justamente para aproveitar a estrutura da universidade, que oferece campos de treino-academia completa, alojamento confortável e alimentação adequada para manter os atletas na melhor forma possível. Essa escolha visa minimizar o desgaste da equipe durante o período de preparação, algo fundamental para que todos estejam prontos na estreia. Os jogadores têm se adaptado bem, apesar do deslocamento e da diferença de fuso horário, e a comissão técnica mantém uma rotina organizada para garantir descanso e recuperação. No aspecto competitivo, o Flamengo encara o Super Mundial com uma confiança construída ao longo da temporada, mas também com a consciência das dificuldades que virão. Os adversários são de altíssimo nível, cada um com características próprias, que exigirão do time carioca uma postura tática flexível e muita inteligência em campo. A expectativa é de que o Mengão mostre sua força não apenas na posse de bola ou no talento individual, mas na coletividade, na capacidade de se adaptar às situações adversas e na vontade de vencer que já marcou a história recente do clube. Para isso, o grupo está motivado e sabe que este é o momento de provar seu valor para o mundo. A torcida, por sua vez, acompanha tudo de perto, vibrando com cada notícia, com cada imagem dos treinos e com cada resultado positivo na tabela do campeonato brasileiro. O apoio dos fãs é sentido mesmo à distância e os jogadores reconhecem que essa energia é um combustível extra para as batalhas que se aproximam. A expectativa é alta e as redes sociais estão cheias de mensagens de incentivo, aumentando ainda mais o clima de otimismo em torno do Flamengo. A pressão por títulos é grande, mas a confiança na equipe é proporcional. Por fim, o Flamengo encara esta reta final de temporada com o que tem de melhor um elenco qualificado, uma comissão técnica dedicada, uma diretoria atuante e uma torcida apaixonada. A combinação desses elementos cria um ambiente propício para grandes conquistas. O Super Mundial representa não só um desafio esportivo, mas também uma oportunidade de reafirmar a grandeza do clube no cenário mundial, consolidando uma geração que promete entrar para a história do futebol brasileiro. E enquanto o relógio avança para o primeiro jogo, a expectativa só aumenta, deixando claro que o Flamengo está pronto para escrever mais um capítulo vitorioso em sua trajetória. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada? Na manhã desta quinta-feira, o Aeroporto Internacional do Galeão foi palco de uma cena digna de cinema. Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol, desembarcou discretamente no Rio de Janeiro. A informação, inicialmente, vazada por funcionários do terminal, rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou um frenesi entre torcedores e jornalistas. O motivo da visita? Os rumores apontam para uma negociação bombástica com o Flamengo. Apesar de não haver confirmação oficial por parte do clube carioca ou do staff do craque português, fontes próximas ao rubro-negro indicam que há sim uma conversa em andamento.
A presença de Ronaldo no Brasil neste momento específico, em plena janela de transferências do meio do ano, alimenta ainda mais as especulações. Testemunhas afirmam ter visto representantes do clube aguardando o jogador na área VIP do aeroporto, em clima de confidencialidade. Cristiano, que atualmente defende o Al Nassr da Arábia Saudita, estaria estudando alternativas para os últimos capítulos de sua carreira. E o Flamengo, com seu projeto ambicioso, estrutura de primeiro mundo e visibilidade global, poderia ser o destino ideal. O jogador, conhecido por seu profissionalismo e apetite por títulos, teria se encantado com a ideia de vestir o manto sagrado e disputar a Libertadores da América, um troféu que falta em sua galeria de conquistas. Fontes ligadas ao mercado da bola comentam que um patrocinador internacional estaria disposto a bancar parte do salário astronômico de CR7, tornando a operação menos inviável do que parece à primeira vista. O que também se comenta nos bastidores é que o Flamengo vê na contratação de Ronaldo não apenas um reforço de peso dentro de campo, mas um verdadeiro fenômeno de marketing global, capaz de elevar a marca do clube a um novo patamar. Enquanto tudo não passa de um burburinho, mas daqueles que fazem o coração do torcedor rubro-negro acelerar. Será que o ninho do Urubu vai enfim receber o maior artilheiro da história da Champions League? Se depender da torcida, Cristiano Ronaldo já pode ir se acostumando aos gritos de "é o melhor do mundo" ecoando no Maracanã. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!